tarde. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Bem, o meu tema são os impactos, né, do coral-sol na indústria de óleo e gás. O coral-sol ele é chamado popularmente assim, né, ele é uma espécie nativa dos oceanos Pacífico e Índico, e ele chegou ao Brasil através de processo de bioincrustação e transporte através de plataformas, navios e outras estruturas que estão associadas à exploração de petróleo. Então, ele se incrusta nessas embarcações, nessas estruturas, e com isso ele acabou chegando ao país. Hoje, no Brasil, nós encontramos duas espécies de coral-sol. Uma é essa primeira da foto, que é vermelha alaranjada, e a segunda é essa amarelada. Esse coral ele tem algumas características biológicas que otimizam a sua capacidade de bioinvasão. Então, eles se desenvolvem em águas rasas, em recifes de coral, costões rochosos tropicais. Ele ainda pode se reproduzir, né, por larva, de reprodução assexuada ou sexuada. Ele usa também de um mecanismo de propagação chamado destacamento de pólipo, e ainda ele pode se regenerar a partir de tecidos, de partes dele que contém algum tipo de tecido, então ele consegue ainda se regenerar. Ele possui também algumas propriedades, né, anti-incrustante, antipredação, e essas propriedades, além disso, né, além dessas propriedades, ele pode também causar uma necrose nos corais que se alojam perto deles. Dessa forma, né, devido a todas essas características desse coral, ele impacta muito. Então, ele tem impactos desde ecológicos, econômicos e até social. Então, ecológicos, porque ele vai alterar todo o ecossistema em que ele se instala. Ele acaba afetando todo o ecossistema. Econômico, porque a indústria de óleo e gás hoje precisa se adaptar, precisa ter investimento, pesquisa, para poder lidar com ele devido a uma demanda ambiental, devido a algumas questões propostas por órgãos ambientais. E social, porque a área ali que ele se aloja acaba afetando a pesca, a aquicultura de toda a região. Então, pensando nesses impactos e em tudo que a indústria precisa se adaptar, né, devido à instalação do coral-sol, a empresa precisa passar a pensar em algumas medidas para poder atuar. E essas medidas, basicamente, são a prevenção à invasão, uma detecção precoce aliada a uma resposta rápida à invasão e também um controle da população estabelecida. Então, a questão problema hoje, né, da pesquisa realizada são quais técnicas que podem minimizar, né, os impactos ambientais causados pela introdução dessa espécie. E, a partir desse problema, nós elaboramos 3 hipóteses. Então, a primeira, né, as técnicas de monitoramento periódico de embarcação pode prevenir a invasão dessa espécie e minimizar os impactos ambientais? As técnicas de remoção associadas a uma resposta rápida à invasão pode reduzir esses impactos citados? Tanto as técnicas de monitoramento periódico quanto as de remoção associadas a uma resposta rápida pode também reduzir esses impactos? Então, foram essas questões que a gente buscou responder durante a pesquisa. Bem, de forma geral, né, os objetivos da pesquisa seria verificar o impacto ambiental causado pela espécie invasora, identificar essas técnicas, né, de monitoramento, de controle e de remoção dessa espécie. Os objetivos específicos foi realizado, né, um levantamento bibliográfico onde a gente abordou todas essas técnicas, investigar os impactos ambientais, identificar essas principais técnicas e classificar essas técnicas também. Esse trabalho ele se justifica devido à sua relevância ambiental e econômica. Ambiental, como eu já falei, porque ele altera todo um ecossistema, ele afeta todo o ecossistema. E econômico, porque a empresa precisa se adaptar, né? A indústria de óleo e gás hoje precisa se adaptar frente às demandas ambientais propostas pelos órgãos. Temos também essa portaria do IBAMA de 3.642, que ela fala, né, sobre um plano de manejo, de controle, de remoção, visando a evitar essa proliferação desse coral hoje no país. E o tema possui também uma relevância acadêmica e científica, pois é um assunto muito novo, que está em desenvolvimento, e a gente ainda não tem muitos estudos na área. A metodologia do trabalho se baseou, né, numa pesquisa bibliográfica feita através de um material já publicado na área de meio ambiente e da indústria de óleo e gás. Então, foram utilizados livros, publicações de periódicos, artigos, revistas científicas e, principalmente, relatórios ambientais, né, que foram realizados por esses órgãos, por esses grupos de trabalhos que foram surgindo para poder atuar e controlar o coral-sol hoje no país.
Então, os portais utilizados como base de pesquisa foram o Oasis, Cielo, o Google Acadêmico. Nós não demilitamos um espaço temporal de pesquisa, por ser um tema muito novo e com pouco assunto, pouco material publicado, então não foi demilitado esse tempo. A pesquisa ocorreu entre maio e junho de 2021 e a gente utilizou as palavras coral-sol e impactos do coral-sol como palavras-chave. Falando um pouco agora, né, dos resultados da pesquisa. Então, a partir dessa pesquisa bibliográfica, foi possível identificar os métodos de controle, de monitoramento e de remoção. A partir dessa pesquisa, abordando cada técnica, foi elaborado um quadro onde a gente aborda as principais vantagens e desvantagens dessa técnica. Com isso, com esse quadro, a gente pôde observar que as técnicas utilizadas fora d'água têm como limitação descarte desse resíduo gerado, o resíduo gerado da coleta dessa remoção. E as técnicas subaquáticas têm como uma limitação a coleta, a contenção desse resíduo que é gerado durante o processo. E, por fim, nós percebemos que para a gente poder definir um método a ser utilizado, um método mais eficiente, você precisa analisar alguns pontos. E esses pontos são a estrutura que você vai tratar, né, o tipo de embarcação, plataforma, o quantitativo de bioincrustação, as características do ecossistema ali em que você está e, principalmente, os impactos econômicos e ambientais. É difícil você precisar qual é a melhor técnica. Você precisa muito avaliar de acordo com a situação e com esses pontos que eu citei. É muito complicado você definir uma técnica como mais eficiente. Falando agora das técnicas, né, fora d'água, as principais técnicas são a remoção manual, o hidrojateamento e a dessecação. Então, aqui eu apresento algumas vantagens e desvantagens de cada técnica. Essa primeira técnica, a remoção manual, ela tem a grande vantagem onde você consegue visualizar mais facilmente onde está a bioincrustação, por ser fora d'água e você poder remover ela manualmente. Então, ela é rápida, um rápido tratamento indicado para pequenas embarcações. Porém, ela tem algumas desvantagens. E a principal desvantagem dela é que ela pode causar dano ao revestimento anticrustante. Isso você vai acabar também prejudicando, né, todo o seu processo. Além disso, você tem a dificuldade da destinação do resíduo gerado. E ela também é ineficaz para áreas de difícil acesso. A técnica de hidrojateamento, ela já é eficaz na remoção de grandes quantidades de bioincrustação. E também é rápida para embarcações menores. Porém, ela tem um tempo de permanência de rampa muito maior. Então, o tempo que você vai tirar essa embarcação da água para poder tratar é muito grande. Isso gera um custo também para a empresa que está utilizando esse tipo de processo, né? Tem também como desvantagem a destinação dos resíduos e é ineficaz para áreas de difícil acesso. A técnica de dessecação também é indicada para pequenas embarcações e a grande vantagem dela é que você pode associar ela a outras técnicas. Você pode usar essa técnica em conjunto com outras. Porém, também tem desvantagem, como todas as outras, ela recebe muito a influência das condições ambientais, porque você vai retirar a embarcação, deixar ela ao ar livre para poder ocorrer esse processo, e isso, você está ao ar livre, você vai ter várias condições ambientais ali que podem afetar todo o tratamento. Além disso, você precisa também de longos períodos de exposição para eliminação, o que vai gerar também custo para a empresa, você deixar essa embarcação parada por tanto tempo. Técnicas de remoção agora subaquáticas, né? Essas são 4 técnicas que eu vou abordar. Aqui estão as 2 primeiras. Então, a primeira é a remoção manual. Ela é eficaz, né, para áreas isoladas, onde esses organismos podem ser controlados, e indicada também para o tratamento de embarcações de recreio. Porém, com o uso dessa técnica, você pode acabar acontecendo liberação de revestimento anti-incrustante. E outra dificuldade é a relação à captura e contenção desses resíduos gerados. A técnica de remoção com equipamentos mecânicos, né? Ela tem como grandes vantagens a redução do efeito da abrasão, prolonga até a vida útil do revestimento da embarcação, reduz também a quantidade de biocida liberado e é indicada para áreas planas e ligeiramente curvas. Porém, ela não é indicada para área nicho ou áreas com estruturas mais complexas. Essa técnica, você pode realizar ela, né, através de escovas ou abrasivos e através de processos de cavitação. Então, com escovas e abrasivos, você vai ter algumas desvantagens.
Então, assim, ela vai ser incapaz de remover toda a bioincrustação e coletar o resíduo gerado, e pode ocorrer também dano à pintura desse casco, né, da embarcação. Além de você ter um risco de contaminação também da água, durante você estar fazendo o processo, você pode acabar contaminando a água. Já o processo de cavitação, ele pode acabar não matando toda a incrustação após a remoção. E com isso você pode liberar alguns propágulos, o que vai, ao invés de você zerar uma bioincrustação, você pode acabar contribuindo para ela. E outra grande desvantagem é que o sistema não tem um sistema de captação de resíduo. Falando agora do tratamento de superfície, né? Ele é dividido em ele pode ser feito de 3 formas. Ele pode ser feito da forma térmica, por água doce ou por ultrassom. Então, de forma térmica, ele é indicado para sistema de resfriamento de usinas e cascos de embarcações. Então, ele é utilizado também em águas de lastro. Esses organismos, como o coral-sal, também podem ser transportados, né, através da água de lastro. Então, também é importante você ter uma técnica que atue nessa forma de transporte. Ele é indicado para embarcações de diversos tamanhos e eficácia pode acontecer em poucos segundos. Porém, ela não remove os organismos, ela apenas mata. Então, você vai matar os organismos e eles vão permanecer ali. Você vai precisar de uma forma de recolher esses organismos depois. O processo de água doce tem também uma redução parcial da biossegurança. Porém, a eficiência de imersão vai depender muito da espécie presente. E o tempo de permanência também que você vai precisar deixar a sua embarcação mergulhada em água doce é grande. Isso vai gerar custo para a empresa. Além de algumas alterações alterações como temperatura e salinidade, que podem causar a liberação de gametas. O processo de ultrassom, ele promove também a inibição do crescimento bacteriano. Só que, para ele acontecer, você tem que ter uma certa pressão acústica. E em baixa pressão ele não vai funcionar. Então, você tem que sempre manter uma determinada pressão para que ele seja eficiente. A última técnica abordada foi o encapsulamento, né? Essa técnica, ela cria um ambiente anóxico que vai provocar a morte desses organismos. Então, é muito eficiente para matar espécies bioincrustantes e suas larvas. Você pode utilizar algum tipo de biocida para acelerar esse processo. E ele é muito eficaz também como recruta de pequenos indivíduos, né, dessa espécie. Porém, ela não remove os organismos e são necessárias algumas ações também para evitar que esses organismos sejam desalojados. Além disso, podem ocorrer também danos aos invólucros, né, que você vai colocar na sua estrutura, esses invólucros de plástico, e isso pode diminuir a eficiência da técnica em si. Falando um pouco agora dos impactos, né, que a indústria acaba recebendo devido à bioincrustação por coral-sol. Então, eu trouxe na pesquisa 3 exemplos da indústria, de situações que ocorreram e a indústria precisou se adaptar para poder enfrentar, né, essa situação. Então, a primeira é de uma indústria naval, que operava dentro de um estaleiro licenciado pelo IBAMA. E dentro da sua licença de operação, eles tinham uma condicionante que previa que uma embarcação, para poder operar nessa área, ela tinha que apresentar uma declaração de casco limpo. E, caso negativo, né, essa embarcação ainda deveria passar por uma inspeção prévia, visando a conter, né, não que o coral-sol não chegasse a esse estaleiro e se dispersasse. Então, esse processo essa licença, essa condicionante, acabou comprometendo muito a operação do estaleiro, porque é um processo muito demorado e custoso. Então, o estaleiro precisou se adaptar, né, investir em estudo, em programa de monitoramento e algumas ações de remoção manual para poder continuar operando. Outro exemplo que eu trouxe é a desmobilização de uma plataforma de petróleo. Então, foi feita a solicitação ao IBAMA para ser feita essa desmobilização e, durante esse processo inicial, essa estrutura passou por algumas inspeções submarinas e, durante essas inspeções, foram detectadas a presença de coral-sol. Então, foi reportado para o órgão ambiental, né, que foi detectada essa presença, e o órgão solicitou algumas ações, né, alguma medida de controle para depois desmobilizar a plataforma. Porém, a empresa não pôde esperar esse tempo de implementação de medidas, porque a estrutura da plataforma começou a apresentar alguns problemas que colocou vidas humanas em risco. Então, eles tiveram que entrar com uma autorização emergencial perante ao órgão, né,
se comprometendo a elaborar toda uma pesquisa, um programa de pesquisa, buscando um controle e erradicação desse coral-sol, para poder terminar e realizar essa desmobilização. Então, o IBAMA queria que o programa de pesquisas fosse primeiro implementado para depois ocorrer uma desmobilização. Só que a situação já estava muito crítica, então eles tiveram que entrar com uma ação cautelar, né, para poder realizar o deslocamento, e se comprometeram a colocar em prática esse programa de pesquisa e controle e erradicação de coral-sol. Para realizar esse deslocamento, a plataforma precisou, então, ter a sua alteração da rota de navegação. A desmobilização precisou alterar a sua rota. Isso aumentou em 4 dias o tempo de deslocamento. E isso gerou um custo de 3 milhões para a empresa. A alteração da rota foi para evitar, né, que essa plataforma passasse em áreas de alta diversidade. Então, isso gerou um custo muito alto para a empresa, para poder fazer de uma forma ambientalmente segura. E o último exemplo que eu trouxe sobre avaliação é a remoção do coral-sol de uma unidade de produção FPSO. Então, essa unidade precisava ser levada, né, para onde ela iria ficar realmente atuando. Foram feitas algumas inspeções, eles foram identificados, né, a bioincrustação, foi reportado diretamente para o IBAMA. A licença de instalação dessa unidade estava em processo de emissão, então o IBAMA, quando recebeu essa notícia, já colocou uma condicionante ambiental, dizendo que para ocorrer a mobilização dessa unidade de produção, deveria ter uma manifestação expressa do IBAMA, só poderia ocorrer com autorização expressa do IBAMA, e solicitou ainda que fosse criado, né, um plano de gerenciamento de risco, com algumas alternativas para remoção e pensando também até na limpeza do casco. Porém, como o projeto em que essa unidade de produção seria utilizado já estava muito avançado, eles entraram em acordo com o IBAMA, né, para poder apresentar esse plano de gerenciamento e atuar, ter como alternativa uma remoção manual dessa bioincrustação antes de mobilizar a unidade. Então, no local mesmo onde ela estava esperando para ser mobilizada, foi feita uma remoção manual com contenção para depois ela ser levada propriamente para o local em que ela iria atuar. O trabalho aborda também muitas experiências nacionais e internacionais. Aqui eu vou citar as principais, né? Então, nós temos iniciativas hoje nacionais do Ministério do Meio Ambiente, né, que elaborou uma estratégia nacional de controle, prevenção e remoção do coral-sol. Tem o grupo também de trabalho Coral-Sol criado, né, pensando num assessoramento técnico para esse assunto, para essas discussões. Temos a Marinha do Brasil também, que é forte em pesquisa e em desenvolvimento, atuando nessa área. Temos a Petrobras, que tem apoia, né, o Ministério de Minas e Energia, tem projetos de pesquisa e desenvolvimento e já tem várias práticas operacionais em andamento. E internacional, nós temos a Austrália. A Austrália já está bem à frente nessa questão, já tem vários programas de inspeção, tem um sistema nacional de prevenção, então a Austrália já tem muita bagagem nessa área. E acaba sendo modelo para o país. Bem, para concluir, a comprovação dessas hipóteses, né, das hipóteses citadas anteriormente, foi possível através das experiências nacionais citadas, né? Então, percebeu-se que através de um monitoramento sistemático, você pode evitar que áreas que antes não tinham coral-sol sejam contaminadas. Então, a gente percebeu a importância do monitoramento periódico aliado a uma resposta rápida para conter a invasão do coral-sol. E o ponto principal, né, o diagnóstico da extensão e condição da área afetada. Então, para você escolher um método para atuar hoje em bioincrustação, em alguma situação, você precisa primeiro avaliar o diagnóstico da extensão e a condição da área afetada. E sempre focando na erradicação no início da invasão, agindo precocemente, né, para poder evitar que isso se alastre. E sempre essa erradicação associada, né, às técnicas de monitoramento, controle, remoção, e não pode se esquecer também de programas de monitoramento. Então, conclui-se que para a escolha do método, você precisa avaliar o risco de biossegurança, o tipo de estrutura que você vai atuar, se ela é natural, se ela é artificial, a sensibilidade ambiental da região, a eficácia do método e também os riscos associados a você realizar
um manejo ou não realizar esse manejo. E é isso, são as referências do trabalho. Muito bom, Alina. Pode manter a tela de apresentação, tá? Caso os professores tenham alguma pergunta, então já vamos manter. Ficou dentro do tempo, né? Foi bem concisa, mas bem explicativo, né? Vou convidar a professora Liliane para fazer as primeiras considerações, posteriormente a professora Sandra. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite da Alina, Diego, né, o Vitor, que não pôde estar presente, porque é sempre bom, né, a gente ter a oportunidade de ler sobre diversos assuntos relacionados à área ambiental. Eu já tinha lido algumas coisas sobre o coral-sol, né, mas não tão a fundo, e parabenizo muito pelo trabalho da Alina, né, de vocês. Claro, os orientadores também, né, estão diretamente relacionados com o sucesso do trabalho. Mas ali no seu trabalho ele está bem estruturado, né? Deve ter mão de Diego aí também nisso. Com certeza. Ele está muito bem redigido, né? Os parágrafos, né? Estão curtos, a gente não tem aquele problema das frases longas, né? Então ele está bem redigido, o texto está fluido, está fácil de ler, né? De compreender. Então tá um trabalho bonito, redondinho, né? Então, assim, parabéns a vocês. E aí, as sugestões que eu tenho aqui, que na verdade são poucas, eu fiz algumas revisões no arquivo que eu vou mandar para vocês, né? Mas não vou falar tudo que está lá, nem tem muita coisa, não, né? O trabalho está realmente muito bom. Mas eu vou só pontuar, né, algumas coisas aqui que eu acho que podem acrescentar para... Porque sempre tem, né, o que melhorar no trabalho. Quanto mais a gente lê, mais coisas a gente encontra. Ele nunca está pronto, não tem jeito, né? E aí, Diego, eu até sugiro que, não sei se vocês concordarem, que a Sandra poderia ir comentando comigo ao longo da minha explanação. Eu falo um pouquinho, aí se a Sandra tiver algo a comentar sobre a introdução, ela já fala também, para não precisar ficar indo e voltando. Eu sou sempre a favor do mais dinâmico. Eu acho que dessa forma fica mais dinâmica. O que você acha, Sandra, você Sandra? concorda? Pode ser. Aí a gente vai tópico por tópico, né? Para não ficar. Eu acho interessante, concordo. Então tá bom. Pode ficar à vontade. Tá, então, como o Diego pediu para eu começar, Alina, eu acho assim que a sua introdução, lógico, ela trata, né, do tema, né, os impactos do coral-sol na indústria de óleo e gás, mas ela não dá o enfoque que o seu texto tem. Né? Inclusive, lá, adiantando já né, na conclusão, você dá total enfoque à parte de prevenção e controle, né, do coral-sol na indústria do petróleo. E isso está incluído no termo, né, impactos, mas quando a gente lê, né, os impactos do coral-sol na indústria, a gente pensa mais, né, na questão, né, dos custos, das multas. E aí eu acho que se você complementasse, né, esse tópico com algo mais diretamente relacionado, né, à prevenção e controle, eu acho que o seu título refletiria mais o que o seu trabalho traz. Tá? Não sei se a Sandra concorda comigo, Diego. E aí, depois, lá no seu resumo, o seu resumo também está ótimo, só que ele só vai até a metodologia, né? E aí o resumo, ao meu ver, ele tem que contemplar o texto inteiro, então teria que incluir aí os resultados e as conclusões. Posso comentar também nesse? Já vou aproveitar do oi indo junto ali. Essa foi uma observação que eu coloquei também. Mas antes de eu falar do resumo, né, tem que agradecer aí a oportunidade de participar da banca. Gostei dessa oportunidade porque é um tema que eu achei interessante, que me interessa em particular, né? Coral-sol, um animal, como eu dou aula de zoologia, é uma oportunidade de a gente se atualizar, né? Então, eu fiquei feliz de ser convidada, agradeço a Alina e aos orientadores, ao Diego e ao Vitor, que não está presente, pela oportunidade de participar. E concordo com a Liliane, quando ela falou a respeito do texto em si, né? Em geral, da estrutura do texto, porque eu também achei fluida, de fácil leitura e compreensão, então está bem escrito,
e bem estruturado, e aí dentro das normas, e aí mérito da Lina, do Diego, do Vitor, né? Então, isso facilita muito, muito a leitura da gente, né? Então, eu parabenizo aí a vocês, a Lina e orientadores, pela estruturação, pela qualidade do trabalho, né? Trabalho bom de ler, agradável, texto fluido, bem estruturado e organizado, né? Então, nem precisei ficar me preocupando com essa parte estrutural, e aí eu me detive também a mais a parte técnica, e principalmente aquelas que eu tenho mais afinidade. Aí, já pegando o gancho da Eliliane, que falou do resumo, então eu já vou pegar aqui as anotações que eu fiz do resumo. Concordo, porque o resumo ele deve ter uma síntese de todas as partes do trabalho. E aí a impressão que eu tive que esse resumo, você aproveitou talvez de um trabalho anterior ou do projeto, inclusive porque... Provavelmente ela não atualizou o resumo em TCC2. Isso, O resumo foi isso. feito em TCC1, né? E não foi atualizado em TCC2. TCC1 para exatamente na metodologia. E passou desapercebido por mim também. Normal. Isso é normal, mas não é nada grave, né? Inclusive porque o verbo aqui, ó, será realizada uma pesquisa, e na verdade já foi, né? Então tem que mudar isso também, acrescentando aí resultados, discussão, conclusão, que ficaram faltando, foi só até a metodologia, como a Liliane falou, e mudando inclusive o tempo verbal, porque a pesquisa já foi realizada, tá? E antes do resumo, só para a gente ir na sequência, só fazer uma correçãozinha do meu nome aí na capa de componentes da banca, porque ficou 2D, Sandro de Miranda D. Soares. Aí, só para corrigir aí, tá? Volta para você, Liliane. Deixa eu ver, do resumo... Ah, não, tem uma outra questão do resumo, mas que eu acho que eu vou deixar para discutir lá no texto, onde essa questão aparece, porque vai ficar mais fácil da gente debater. É um texto que ela colocou no resumo, e que eu fiquei na dúvida, não compreendi as informações, mas lá no texto ela repete essa informação, então vou deixar para lá. Passa a bola para mim? Aí, Alina, lá na introdução, né, no seu primeiro parágrafo, eu senti que você foi muito direto, assim, ao ponto. Eu gosto de textos objetivos, mas eu acho que o objetivo da introdução é preparar o leitor para o tema, né? Dar, né, bases mínimas, conhecimentos mínimos para um leitor que é, né, leigo na área conseguir compreender o seu tema. E isso mesmo sem considerar o resumo, né? Eu acho que a gente não deve deixar isso a cargo do resumo. O resumo já explicou que são espécies exóticas, ou o resumo já falou, né, rapidamente do coral-sol, antes de dizer, né, porque assim, aqui no seu primeiro parágrafo da introdução, você já entra falando, né, o deslocamento de embarcações por diversas regiões do mundo permite que espécies exóticas, a partir do processo de bioincrustação, sejam trazidas para o Brasil. Então, achei que já foi muito, né, direto. Então, a minha sugestão... E aí, depois, a primeira vez no seu texto, né, tirando o resumo, que você menciona o coral-sol, está dentro desse contexto de deslocamento, né? Então, assim, uma sugestão que eu fiz aqui, que eu vou passar para você, né, é que você comece falando, né, sobre o conceito de espécies exóticas, né, os prejuízos, né, que as espécies exóticas podem trazer para o ambiente, a questão da bioincrustação, né, e aí, como exemplo de espécie exótica que tem causado impacto no Brasil, o coral-sol é uma espécie, né, do gênero tal, nativa, né, do Oceano Pacífico e Índico. Então, assim, né, preparar o leitor para chegar até o coral-sol, né, e os impactos trazidos pelo coral-sol. E aí tem umas outras sugestões simples aqui que você vai ver depois. Você fala aqui cita o país, né, e aí está subentendido que é Brasil, mas é importante você colocar que é o Brasil. Aí, ainda nessa primeira página aqui da introdução, no penúltimo parágrafo, você fala assim, ó, do ponto de vista social e, de certa forma, também econômico, tem-se os problemas com saúde pública, decréscimo da produção de atividades como pesca, agricultura e turismo. E aí, em relação à saúde pública, pelo que eu
procurei no seu texto, né, em nenhum momento você faz relação direta, né, do coral-sol com a saúde pública. Você fala de outras espécies exóticas, como, né, as espécies exóticas podem influenciar, né, na propagação de doenças, né, mas em relação ao coral-sol, não. E aqui, na introdução, você está se referindo ao coral-sol, né? Então, assim, é uma pergunta, né, que eu faço a você e também, né, a Sandra, os colegas, como você poderia aprofundar nesse tema, né, da relação entre o coral-sol e a saúde pública, para justificar isso no seu texto. Inclusive, na sua apresentação, você nem focou na saúde pública, né? Você falou dos prejuízos sociais, econômicos, mas não fala da saúde pública. E no seu texto você fala em vários momentos. Sim, eu vi uma pesquisa que falava sobre o manejo de coral-sol numa ilha, onde os próprios moradores da região faziam esse manejo. Então, acabei citando por esse motivo, mas não desenvolvi. Mas o coral-sol, esse manejo que eles faziam, acabavam trazendo influenciavam na saúde pública ali dessa região, dessa ilhazinha. Mas eu acabei não abordando no resto do trabalho, não complementando com o que eu li. Entendi. Sim. Mas influenciava como? Eu fiquei com essa dúvida também. Na saúde deles. O tipo de atividade, pelo que eu entendi, foi o tipo de atividade que eles faziam. Tinha eu não vou recordar agora para explicar, mas algo que relacionava direto à saúde deles realizando essa atividade. Eles faziam o quê? Eles faziam remoção manual do coral-sol? Remoção manual, isso. Aí sem nenhuma técnica, sem nenhuma proteção, nem nada. Então, assim, provavelmente eles tiravam coral-sol, tiravam espécies que produzem toxinas, né? E aí poderiam ter contato com essas toxinas, né? E isso poderia causar prejuízo. Mas, assim, né? Tá no texto, tem que explicar, né? E, assim, talvez não uma explicação tão pontual, né? Desse trabalho que você viu. Ou retira do texto, né? Essa questão da saúde pública. Mas, assim, o que a gente poderia, né, mencionar é que você mais à frente fala da questão da influência do coral-sol, né, na redução da biodiversidade, né, de outras espécies que muitas vezes são usadas para a produção, né, de produtos farmacêuticos, né, para tratamento de doenças. Então, a redução da biodiversidade, de forma geral, ela impacta na saúde pública, porque, né, é de onde saem os insumos, né, para a produção de muitos fármacos que vão auxiliar no tratamento de doenças. Concorda, Sandra? Concordo com tudo que você falou. Essas questões muito pontuais, como esse exemplo que você citou, Alina, talvez não valha a pena de serem, né, tratadas realmente no texto, né? Mas uma vez que você mencionou o impacto na saúde, de alguma forma isso tem que ter alguma explicação ou ser retirado, conforme a Eliane falou. Também achei que a introdução ficou extremamente sucinta e poderia, assim, não precisa ser longa, não é tamanho que é documento, mas eu acho que realmente ela poderia ter mais informações para ela funcionar de fato como uma apresentação geral da ideia do trabalho, né? Então, acho que você pode, a sugestão da Liliane aí, de começar falando um pouquinho do coral-sol em si, eu também concordo. Inclusive, Alina, a primeira parte, né, da sua revisão bibliográfica, em que você trata da distribuição do coral-sol, dessa questão das espécies exóticas, da bioincrustação, como a sua revisão bibliográfica está bem densa, talvez valha a pena, né, trazer essa parte inicial para a introdução. Acho que ficaria interessante. Começar falando um pouco da eu até coloquei aqui como sugestão, acrescentar um tópico sobre um pouco da... Ela até fala, só que isso está dentro de um outro tópico lá. Fala da biologia do coral-sol, que é uma espécie que se reproduz sexuada e assexuadamente. Falar do coral-sol de uma maneira geral, uma apresentação desse tipo de organismo. E eu senti falta disso também, de ter um tópico, de repente, específico para isso, tanto na revisão, e algum parágrafo que seja na introdução, falando do coral-sol em si. E, inclusive, já aproveitando a oportunidade,
no texto você vai precisar corrigir, porque você se refere ao coral-sol várias vezes como se fosse uma única espécie, mas você mesma explica que só no Brasil já foram identificadas 2 espécies. Então, quando a gente se refere coral-sol, se refere a um gênero, você explica isso no seu texto, mas nas demais partes, você, em vários momentos, você coloca a espécie coral-sol ou da espécie coral-sol no singular, sendo que são as espécies ou das espécies, e aí sempre fazer essa correção, que isso se repete em todo o texto, assim, em várias partes, tá? Entendi, obrigada. Aí, estou procurando aqui. Aí a Sandra, né, já comentou essa falta em relação a explicar melhor sobre a biologia, né, do coral-sol. Como eu já falei, né, eu sugiro transferir um pouco dessa parte introdutória da sua revisão para a introdução, porque ela está bem densa, né? Em relação aos objetivos, né, eu acabei pulando, porque eu acho que está ok, tá? Tirando essa questão da espécie, né, que você se referiu, que a Sandra comentou, eu acho que está ok. Eu só não acho que, mas aí eu vou falar mais à frente, né, que a sua conclusão contempla, né, da maneira como ela está escrita, todos os seus objetivos. Na conclusão, você foca mais, né, na questão das técnicas, né? Mas aí a gente fala mais à frente. A sua justificativa também eu acho que ficou bem legal, gostei. Não tem considerações. Aí, Sandra, se você tiver, você me interrompe e fala, que eu já estou indo lá para frente, tá? Eu tenho uma consideração, uma dúvida, na verdade, que é nas hipóteses, entendeu? Aí, já que você está lá na justificativa, né? Então, eu também achei que os objetivos estão bem escritos, a pergunta é clara, né? É bastante clara, então você tem uma pergunta clara para o seu trabalho, mas me causaram um certo estranhamento essas hipóteses, a H0, H1, H2. Aí o Diego também pode ajudar, é mais uma dúvida, né, que eu tenho, porque, assim, quando eu li a hipótese, me pareceram um pouco óbvias, assim, tipo, a resposta é sim, mesmo que eu não leia nada e pesquise nada, entendeu? Então, elas me soaram mais como pressupostos do que como hipóteses de fato. E aí, eu não sei, talvez valeria a pena repensar nessas hipóteses, porque você, né, tinha como objetivo ver quais técnicas que são mais eficientes. Mas, da forma como você coloca nas hipóteses, fica muito, assim, geral. E aí fica muito óbvio que sim, que a resposta é sim, então que suas hipóteses elas já são aceitas antes mesmo de você fazer qualquer pesquisa, não é mais um pressuposto. A não ser que você modificasse e especificasse, ó, a técnica tal é mais adequada para condições subaquáticas, ou a técnica tal, talvez explorar as hipóteses nesse sentido, ou não sei. Aí vem a dúvida que eu gostaria que o Diego esclarecesse, qual é a necessidade ou a obrigatoriedade de a gente delimitar hipóteses em um trabalho de uma pesquisa qualitativa, porque isso não é comum para mim, né? Eu estou acostumada com pesquisa quantitativa, em que a gente tem as hipóteses, os testes de hipóteses, e aí isso tem que ser feito a priori, de fato, até para delinear o trabalho. São coisas distintas, né? Na pesquisa qualitativa... Normalmente, em trabalho quantitativo, você tem as hipóteses estatísticas, que não é o caso desse trabalho. No livro de Gil, acho que 2002, né, que ele trata lá de pesquisa científica, de projeto de pesquisa, ele fala um pouco dessas definições. São possíveis respostas ali à sua questão problema. Não necessariamente a gente tem a obrigação de tê-las, né? Mas quando a gente tem as hipóteses, o trabalho fica muito mais guiado, né? Digamos assim. E as hipóteses da Lina, a terceira hipótese que eu acho que foi confirmada é a junção das 2 anteriores. Então, a gente teve uma técnica, né? A primeira hipótese fala de uma técnica, a segunda fala de um outro tipo de técnica, e a terceira fala que pode haver a junção dessas técnicas, não é isso?
Ou tô É isso equivocado? mesmo. Na verdade, as duas juntas. Exato. Isso Exato. também me causou um certo estranhamento, mas é por falta de hábito de lidar com esse tipo de pesquisa. Em pesquisas qualitativas, que eu já vi, muitas vezes as hipóteses vêm a posteriori, né? A pessoa faz uma pesquisa bibliográfica, uma explanação, uma exploração do tema, e aí depois ela lança hipóteses que darão sequência em outros estudos, né? Serve de base para outros estudos. Então, Não há uma regra fechada em relação a isso, né? A gente, entendi. por padrão, utiliza no nosso modelo as hipóteses logo na entrada da introdução. Eu considero que elas ajudam a guiar realmente o andamento do trabalho ali. Você consegue se basear em bastante Sim, coisa sim. tendo essas hipóteses já estabelecidas. Normalmente, né, mesmo que a gente faça essas hipóteses no início da pesquisa, quando a gente conclui, a gente ajusta essas hipóteses, assim como os objetivos, né? Porque não necessariamente eles vão estar amarrados ao que a gente acreditou que ia chegar, no resultado que a gente acreditou que ia chegar. Isso é comum, é relativamente comum, tá? É porque a gente no IF, por exemplo, não tem tanto esse padrão, né? Mas na literatura é comum o uso dessa forma. Eu nem cheguei a comentar, né, sobre as hipóteses, porque eu já tinha visto em outros trabalhos, né, dos alunos da engenharia. E a primeira vez que eu vi que me causou um estranhamento também, né, por não estar acostumada, né, a ver nesse formato, principalmente usando os termos, né, de H0, H1, H2, que eu estava mais acostumada a ver quando se faz teste estatístico, né. Mas assim, até assim, hipóteses, né, sem usar o H0, H1, H2, eu acho que elas são muito necessárias, né, quando você está delimitando o projeto, talvez no TCC1, né, sejam essenciais justamente pelo que o Diego falou, né, para nortear o projeto. Agora, talvez seja interessante, né, compactar. Eu concordo com a Sandra que principalmente as hipóteses H0 e H1, né, elas são um pouco óbvias. E aí, como o trabalho, né, já foi delineado, já foi guiado por elas, talvez valha a pena resumir, né, em uma hipótese, né, a hipótese H2 aí, eu tiraria esse termo, né, H2, H0, H1 e colocaria uma hipótese geral, talvez até tiraria o tópico hipóteses, incorporaria a hipótese, né, em outra parte do texto, na justificativa, para que não chame tanta atenção, né, que eu acho que assim como causa estranhamento na Sandra, em mim também, da gente achar, porque é um pouco óbvio realmente, né, que monitorar, né, e remover no início, né, o coral-sol, vai reduzir o problema, né, vai conseguir mitigar o problema. Com certeza é meio óbvio, mas isso não tira o mérito do trabalho, que é apontar, né, a metodologia que é eficaz para cada situação, como a Alina fez muito bem depois, né. Então, assim, a minha sugestão, mas aí a Aline, os orientadores podem ficar super à vontade, mas assim, a minha sugestão, né, eu concordo com a Sandra de que vale a pena tentar resumir essa hipótese, né, Não dá reformular, tanta ênfase a elas, né, dentro de um isso, tópico à parte. né. Pode seguir, Lilian. Aham, tô me Você achando já aqui. estava lá na justificativa, né? Não, eu gostei da justificativa. Os detalhes, assim, eu vou passar para a gente não estender muito. Depois, na sua revisão, você menciona novamente, né, a questão da saúde humana, mas não detalha. Até em relação aos prejuízos sociais também, né, da bioincrustação, você também não vai muito a fundo, e eu acho assim, não precisa, né, aprofundar tanto, mas falar um pouco mais, né. Eu senti falta, Alina, de imagens, tanto na sua apresentação quanto no seu texto, a gente não chegou lá ainda não, mas só para não esquecer, porque isso eu não anotei aqui não, das técnicas, né, que você menciona, porque como é, assim, algo um pouco distante da maioria das pessoas que não trabalham com isso, acho que facilita, né, para a gente assimilar a informação, você conseguir algumas imagens. Você colocou de algumas, né, na sua apresentação não, mas no texto você coloca algumas, mas assim, o máximo que você conseguisse colocar, acho que seria interessante, tá?
eu só me achar aqui. Quer que eu já... Vai falando, Sandra, enquanto eu me encontro aqui, que eu acho que eu já fui lá para frente, que eu Da pulei um monte de coisa. revisão, reforçando essa questão aí de falar um pouco do Coral Sol, né? Eu tinha sugerido um tópico, até porque você fala disso, né? Em algum momento, de uma forma sintética, mas de repente poderia criar um tópico sobre biologia do Coral Sol. E por que eu estou falando isso? Porque eu senti falta de algumas informações, mas que talvez elas não existam. Aí, por isso que eu quero fazer essa pergunta, né? A Alina falou, né, na apresentação, que realmente existem poucos estudos sobre o coral-sol e sobre todas essas questões, os impactos, né, técnicas de controle, isso é uma coisa recente mesmo, né, um problema recente, atual. Então, não sei se tem conhecimentos e publicações sobre a biologia, né? Só que eu senti um pouco de falta disso, até para subsidiar algumas discussões desse trabalho. Por exemplo, existem estudos que falam assim da resistência do coral-sol ao dessecamento. O que eu vi é que esse coral-sol é uma espécie assim, que ele é bem tolerante a mudanças ambientais, é uma espécie generalista, tolera, né, amplitudes de temperatura, então, assim, dá a entender que é uma espécie assim, bem resistente a mudanças ambientais, a condições adversas. E aí, por exemplo, será que essa espécie tem alguma coisa que fala da resistência dela em relação ao dessecamento? A periodicidade reprodutiva dela também pode ser interessante na hora que se discute a questão do monitoramento, porque pode ser uma espécie que exige um monitoramento mais contínuo, dependendo da reprodução, porque ela tem uma velocidade de reprodução muito alta, isso eu vi. Mas essa reprodução é o ano todo? Ou ela tem fases reprodutivas e esse monitoramento precisaria poderia ocorrer, por exemplo, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, ou teria que ser contínuo, porque ela reproduz continuamente, não teria que se monitorar para ver se não houve um ressurgimento de colônias, uma multiplicação delas, enfim. Eu acho que são características do coral que servem um pouco de embasamento lá para as suas discussões depois das técnicas, né? Do dessecamento, essa questão do monitoramento também. Mas eu não sei se de fato existem, Alina. Aí é uma pergunta que eu faço para você. No material consultado, eu tive muita dificuldade com o material. Não tem muito detalhe sobre resistência dele às técnicas, principalmente de dessecação. Eu vi muito material, assim, falando mais basicamente o que eu abordei. As técnicas, como elas funcionam, como elas atuam na estrutura, vantagem e desvantagem. Sobre a biologia dele, você não encontrou muita coisa, né? Que pudesse, assim, ter um olhar, dar um olhar mais crítico sobre as técnicas, inclusive, né? Porque tem técnicas que podem funcionar para outros tipos de seres, mas não servirem para o coral-sol. E eu senti um pouquinho disso lá na sua discussão, na sua conclusão, essa visão crítica específica para o coral-sol. Mas vamos deixar isso lá mais para frente. Eu já li também que o coral-sol produz substâncias alelopáticas, né? Por isso o sucesso competitivo dele. Eu acho que você não mencionou isso no texto. Ou mencionou? Mencionei. Das alelopáticas, talvez com outro termo, né? Isso. Em relação a essa competição, já que estou pegando os ganchos todos, Liliana. Pode pegar. Já que você mencionou a competição, tem uma parte do texto que me deixou muito confusa. Já sei qual é. Competição. Então, fala, Liliana. Não, pode falar. Isso apareceu no resumo, me causou um estranhamento, mas eu não me preocupei, que eu falei assim, lá no texto isso vai ser explicado. Mas quando chegou lá no texto, eu não consegui entender. Tem uma parte... Página 22? Isso, exatamente, na página 22. Primeiro que começa falando que teve um estudo que achou um aumento da riqueza da diversidade de espécies.
isso aí já me causou um estranhamento, porque não existe riqueza da diversidade de espécies. Aí eu acho que pode ser um erro de digitação, talvez seja riqueza e diversidade, porque são 2 parâmetros distintos. Eu fui lá no site que ela buscou a informação, era da riqueza e da diversidade. Da riqueza e da diversidade. E da diversidade. Entendi. Então, está escrito assim, no TCC, houve um aumento da riqueza da diversidade. Aí está incorreto o termo, né? Da riqueza e da. O E aí faz diferença. Mas, e fala que houve um aumento e que isso causou, né, uma redução das interações competitivas e, consequentemente, das espécies competidoras. Aí me deu um nó, assim, ecológico na cabeça, né? Como é que aumentou a riqueza, isso diminui as interações competitivas. A gente sabe que o coral-sol é uma espécie competidora e que ela exclui outras espécies por competição. Como que explicar isso? Aumento que no local onde ele existia, houve um aumento da riqueza, diminuiu as interações competitivas e diminuiu as espécies competidoras. Se diminuiu as espécies competidoras, então diminuiu a riqueza, não aumentou. Então me deu um nó, assim, parece que há algum probleminha aí nesse texto, talvez seja problema de texto mesmo, e que não me fez entender. Mas aí a Alina poderia explicar. É isso que você observou, Liliane? Sim, ficou bem confuso, Alina. Não sei se você localizou aí, está no tópico 2.3.1, o último parágrafo desse tópico, lá na página 22. Eu vou abrir aqui, só um minutinho. Tá. Eu lembro que eu vi um estudo, esse estudo, eu só não sei se está relacionado exatamente a isso. Inclusive, eu achei essa informação no site do IBAMA, se eu não me engano, que trata do coral-sol. Acho que você tirou muita coisa de lá, né? E lá o texto estava bem parecido com o que você colocou aqui, né? Bem confuso. Então, não fala, né, riqueza de quais as espécies, de qual comunidade, né? Porque pode ser de corais, né? Pode ser fitoplanctônica, pode ser zooplanctônica, pode ser de várias comunidades relacionadas ao coral-sol, né? E o texto não deixa isso claro. Isso, eu não sei de onde a Alina tirou. Ela citou lá o Lages, né? Uhum. E aí eu cheguei a pesquisar esse trabalho, mas vi só o resumo, se eu não me engano. E ele fala que houve esse aumento da riqueza, mas assim, teria que, já que isso parece assim coerente com a questão do coral-sol, que a gente sabe que é uma espécie que tem impactos negativos na comunidade, uma vez que você diz que ele gerou um aumento da riqueza e da diversidade, isso tem que ser melhor explicado. Pode ter sido um estudo pontual, né? Teria que lá na fonte original desse estudo, acho que é esse Lages, que fez essa pesquisa, Lages colaboradores, se não me engano, e aí ver, primeiro, pode ser que esse aumento da riqueza tenha sido... Esse estudo foi feito o quê? Experimentalmente? Foi feito por um período longo? Porque pode ser que, logo após o aparecimento do coral-sol, não houve um impacto, né, significativo, isso não foi acompanhado a longo prazo, a tempo de ver os impactos negativos dele. Então, teria que, como é uma coisa que é contraditória ao que se diz sobre os efeitos do coral-sol nas comunidades, que ele leva à redução das espécies, ele desestrutura as comunidades, porque ele é muito competitivo, então ele exclui competição, predação. Já que você resolveu mencionar, tem que explicar melhor, para não ficar confuso, recorrer lá aos trabalhos originais para poder explicar isso. Inclusive, você deu muita ênfase a isso, até no resumo, né? E isso apareceu no seu resumo. Então, isso de fato é uma coisa relevante, tem que ser melhor explicado, porque eu não entendi direito, entendeu? Dá a impressão que, então, já que ele aumenta a riqueza e a diversidade, então ele é bom. Eu acho que, assim, que eu li, assim, em alguns sites e tal, é que nem sempre a remoção do coral-sol no ambiente natural, né, não no caso lá das plataformas e tal, ela é aconselhável, né, pelos impactos que podem surgir, né, dessa remoção. Então, existe a necessidade, né, de fazer um estudo, se tiver estudos prévios, né, da chegada do coral-sol, a comparação.
E aí alguns estudos não mostram, né, essa redução da diversidade com a chegada do coral-sol, né? Então, isso aí depende do ambiente, mas foi o que a Sandra falou, né? Depende do tempo. Há quanto tempo ele se instalou ali, qual foi a abrangência, né, da região afetada. Então, mas assim, eu concordo com a Sandra de que se você for mencionar esse assunto, isso precisa ser melhor estudado, melhor explicado. Então, você vai ter que citar trabalhos, né? Falar sobre isso mais a fundo. Então, como um dos seus objetivos é falar sobre o impacto do coral-sol também no ambiente, né? Não só nas estruturas relacionadas à atividade de petróleo, eu acho que vale a pena você buscar mais trabalhos que tratam disso, porque se deixar assim solto nesse parágrafo, como a Sandra falou, né? Fica muito confuso. Porque, assim, pode ser, né, que o coral, a presença, vamos supor que ele tenha lá, né, colonizado uma área que não tinha outros corais, né, uma área de costão com mais, né, macroalgas, né, poríferos e tal. E aí pode ter criado microhábitats, né, para outros organismos associados a corais, e isso aí ocasionou um aumento da diversidade ali naquele ambiente, tá? Isso pode ter acontecido. Mas a presença da espécie exótica, ela não é bem-vinda, né? Isso aí é uma que não é para defender lá, ótimo, o coral-sol chegou, ele é bem-vindo. A presença de uma espécie exótica não é bem-vinda. Isso aí precisa ser avaliado para retirada ou não dele, né? Para tomada de medidas de remoção ou não do coral-sol no ambiente. Então, nos costões rochosos, né, nos recifes e tal. Então, você precisa explicar melhor isso, né? Buscar os trabalhos que tratam disso e explicar melhor isso. Eu imagino que aconteceu isso aí nesse trabalho que identificou, né, esse aumento da diversidade com o coral-sol. Mas, né, não vi, né, no original, então não tem como afirmar. Tem que explicar. Ou tira do texto, ou tira e tira esse objetivo, né? Foca só lá nas estruturas relacionadas à atividade do petróleo e tira isso do objetivo. É porque isso é complexo mesmo, né, Alina? Eu imagino que não deve ter tantos estudos assim, então não tem, às vezes, respostas conclusivas desses impactos do coral-sol em termos ecológicos, ambientais. Então, se você achar complicado, né, de ir por esse lado, né, aí talvez realmente retire. Ou, se resolver permanecer com essa parte, aí é melhor realmente aprofundar para não gerar uma certa até contradição. Ele é impactante do ponto de vista ambiental, mas ele aumenta a riqueza, a diversidade, então fica um pouco contraditório, isso tem que ser melhor discutido, ou mesmo que seja para concluir que não tem nada concluído na literatura. Que acontece muito. Uma questão sem resposta, isso daí que merece novos estudos. Um trabalho de pesquisa ele tem essa função de levantar as perguntas que estão em aberto. Pode ser uma questão em aberto, né? Aí, antes disso, Alina, desse parágrafo, lá no segundo parágrafo do tópico 2.3.1, eu acho que você podia organizar melhor. A Sandra falou, né, que sentiu falta de mais dados sobre o coral-sol, e aí as informações que você deu, talvez valha a pena você organizar melhor, porque fica aparecendo assim, né, várias informações soltas sobre o coral-sol aí nesse parágrafo, esse e no próximo, né? Então, assim, você primeiro fala, né, que é uma espécie engenheira, isso modifica a disponibilidade de recursos. Aí eu acho que valeria a pena você explicar melhor essa questão de ser uma espécie engenheira, né? Então, a espécie engenheira, ela muda a estrutura do habitat, né, e por isso ela pode modificar a disponibilidade de recursos para outras espécies. E por isso talvez possa até contribuir para o aumento da riqueza de espécie imediato, mesmo que a longo prazo isso se reverta. Exatamente. Então, primeiro, né, falar conceituar melhor essa questão, né, dele ser uma espécie engenheira. Não, a minha sugestão não era falar primeiro disso, não. Só ver o que eu sugeri. Nos 2 próximos parágrafos, as informações estão soltas. Sugiro fale primeiro da capacidade reprodutiva com efeitos alelopáticos. Então, o primeiro problema do coral-sol é esse, né? Ele se reproduz numa taxa elevada, uma velocidade elevada, né? A sua taxa reprodutiva é alta,
e ele tem propriedades alelopáticas, né, que inibem outras espécies. Então, você falaria primeiro disso, por isso ele é considerado uma espécie engenheira, né, devido a esse crescimento da colonização ali pelo coral-sol, ele acaba modificando a estrutura do hábitat, por isso ele é considerado uma espécie engenheira. Aí depois que você falar disso, aí você fala da influência, né, do coral-sol na cadeia trófica, né, na teia alimentar, lá, tanto em relação ao fitoplâncton quanto em relação ao zooplâncton, que você menciona no texto. Então, só para você organizar, né, você fala primeiro, né, da capacidade reprodutiva, dele como uma espécie engenheira, que muda a estrutura do habitat, né, é um competidor, é um excelente competidor e tal, e aí depois você, né, foca em tudo que estiver relacionado à influência dele na cadeia alimentar, na estrutura da cadeia alimentar. Por isso que eu sugeri, de repente, criar um tópico só para falar, né, dessas questões biológicas e ecológicas, talvez isso organizaria melhor dentro do texto. Acho que Dentro legal, da sim. revisão, para falar da biologia, não sei, não precisa necessariamente ter esse título, biologia do coral-sol, digamos. Que aí fala de tudo isso que a Liliane está apontando, né? Aí eu botei um roteirinho aqui simples, depois você dá uma olhada. Mas eu concordo com a Sandra que você poderia fazer um tópico para falar sobre a biologia do coral-sol. Aí antes, né, de você falar sobre a legislação, você menciona de novo a questão, né, dos impactos à saúde, bem-estar, o impacto social, mas não explica, então precisa explicar melhor isso, né, mais uma vez. Acho que é a terceira vez que você menciona no texto, né, e precisa explicar. Aí, quer comentar alguma coisa, Sandra? Pode ser que, nesses momentos, assim, ela tenha se referido à bioincrustação de uma maneira geral, ou às espécies, né, de invasoras marinhas, enfim, aí ela tem que dar uma revisada no texto para ver se foi isso mesmo, porque como é um trabalho específico do coral-sol, então, se não se aplica ao coral-sol, talvez, né, eliminar essa questão ou explicá-la melhor. Isso. Aí agora, lá no tópico 2.3.2, né, na indústria de óleo e gás, lá no final dele, quase chegando no tópico 2.4. Ah, não é isso não, isso eu já falei, peraí. É na parte de legislação mesmo. Você menciona os sistemas anti-incrustantes, né, que foram estabelecidos por meio da Convenção Internacional sobre o Controle de Sistemas Anti-Incrustantes Danosos em Navios. Né? E aí, eu acho que é um dos poucos momentos no texto que você fala, né, sobre essa questão dos sistemas anti-incrustantes, que traz impactos à saúde humana, então pode ser uma relação, né, com a saúde pública que a gente tinha comentado no início, e é uma medida preventiva, não é? É uma medida, o uso dessas tintas anti-incrustantes, Sim, ela sim. é uma medida preventiva. É uma medida preventiva. Talvez a principal, né, a mais utilizada, sempre é utilizada. Então, acho que vale a pena, né, colocar mais sobre isso lá nos seus tópicos de prevenção, né, no seu tópico de prevenção. Lá no tópico 2.5.1, prevenção, detecção precoce e resposta rápida, falar sobre essas medidas anti-incrustantes e os impactos, as vantagens e desvantagens delas. Né? Entendi. E aí aqui você poderia falar, né, sobre a questão da saúde também, né, os impactos que ela pode trazer ao ambiente, à saúde. Que aí depois você fala, né, das técnicas de remoção, quando essas tintas, né, essas substâncias, elas são liberadas no ambiente, isso pode trazer prejuízos, né? Sim. Aí eu achei que você explicou bem as técnicas, né? Não é muito a minha praia, não, tive que estudar um pouquinho para entender alguma coisa. Eu fiz algumas observações aqui bem simples, de questão de concordância mesmo, mas pouca coisa. Você separou, né, nas técnicas, tem um tópico geral, né, tecnologias de controle, remoção e prevenção da macroincrustação. Aí, pelo que eu entendi, deixa eu ver se tem algum tópico antes desse. Ah, não, métodos de controle e erradicação. Aí, quando você fala de métodos de controle e erradicação,
no texto, pelo que eu entendi, você foca, esse tópico ele está focado no ambiente, não é? No Costão Rochoso, nos recifes. Isso, nas estruturas, em tudo. Isso. Aí eu acho que você podia colocar isso no título dele, tá? Tá. Porque aí depois eu fiquei tentando distinguir. Eu li esse, aí fui ler o outro, eu falei assim, mas o que tem de diferente e tal? E assim, alguns métodos são iguais, né? Então, só para justificar. Mas assim, o texto está claro, é só o título mesmo que você podia acrescentar. Sim. Aí você fala de cada técnica, né? Fora d'água, dentro da água. Aqui no texto você coloca algumas imagens, mas se você conseguisse colocar mais, eu acho que seria interessante. Você... Essas imagens eu também senti um pouco de falta, até porque, né? Mas eu realmente não domino essas técnicas. Nem eu. E aí eu fui tentar lá com a ajudinha das imagens. Então, acho que talvez seja por ser leiga mesmo, que eu senti falta de imagens. E as Mas a imagens... imagem ilustra muito, né? Facilita muito. Principalmente quando é algo incomum, né? Não tão comum, digamos assim. Aí, Sandra, eu já vou partir para a metodologia. Você tem alguma observação antes? Não, em relação à revisão, não. Achei que ficou bem clara, né, a revisão dela sobre as Achei técnicas. bem completa, acho que ela fez realmente uma boa revisão. Né? Então, Assim, a minha dúvida pode ser a questão estrutural, né? O Diego pode me ajudar nisso. É porque, assim, na metodologia, né, ela aponta que vai ser feita, né, a revisão bibliográfica, inclusive é um dos objetivos dela. Essa revisão não entraria depois da metodologia, dentro dos resultados? como assim, Liliane? Eu não entendi. Também não é algo fechado, né? Mas tem sentido o que você está falando, mas não é algo fechado. Porque, assim, é porque ela entra discutindo o que ela revisou lá nos resultados. Entendi. Ela fez uma revisão na revisão, né? Informou ali que fazia parte do processo metodológico dela a revisão, né? A base do trabalho seria a revisão, e lá nos resultados ela discute essa revisão. Eu acho que Liliane quis dizer assim, no sentido de ela fazer uma crítica em relação à revisão que ela fez, Liliane. Não, é porque normalmente, né, Tipo assim, porque para mim a revisão dela é um resultado da metodologia que ela aplicou, por exemplo, né, ela lança lá as palavras-chave, né, nos sites de busca, no Google Acadêmico, e aí, a partir desses artigos encontrados, ela fez a revisão bibliográfica estando pronta, né, ela avaliou, classificou as técnicas e tal. Então, eu acho que a revisão dela faz parte dos resultados, mas da maneira como está também está ok. Estruturalmente faz bastante sentido. Né? Mas a gente encontra trabalhos da forma que o dela está. Normalmente, quando a gente encontra artigo, né, e o artigo já não trata a revisão propriamente dita, já vai direto para os resultados. Né? Às vezes, trabalho de revisão bibliográfica nem tem o tópico da metodologia, né? Já então, entra direto na revisão. Tem uma certa abertura na pesquisa para você conseguir colocar mais para frente ou mais para trás, né, determinados conteúdos. No caso da revisão, a gente pode dizer que tem também, né? Beleza. O que eu fiz para tentar linkar, no caso, foi o quadro, com as principais técnicas. Então, eu resumi... Que vem trazendo um resumão Isso. da revisão para lá para dentro dos resultados. Isso, Aí acabou contemplando. Eu gostei do quadro, a ideia do quadro de resumir, me ajudou, inclusive, né? Porque depois de ler tantas técnicas... muita coisa. E as vantagens, é que eu gostei muito desse quadro, com essa vantagem e desvantagem. Ele vai apontando, né? A ideia mas é ir apontando. Vamos deixá-lo para depois, que eu tenho umas perguntas nele, mas acho que vamos na sequência, né, Liliane? Tá. Não, só na metodologia, Alina, eu achei, você só com essas palavras-chave aqui, coral-sol, impactos do coral-sol, você conseguiu achar isso tudo sobre o monitoramento, controle, erradicação? Só. Se eu colocasse qualquer coisa diferente, eu não achava nada, não aparecia nem resultado. Tinha que ser coral-sol, impactos do coral-sol. Você chegou a pesquisar pelo nome da espécie, do gênero, o nome das espécies? Sim, mas aí vinha mais, não vinha muito detalhado, não vinha muito
o que eu queria, entendeu? Mas essas partes de técnicas eu tinha que colocar como impactos. Entendi. Não, é porque agora foi, que bom que você conseguiu achar, né? Mas se tivesse ainda na fase de projeto, eu colocaria controle também do Coral Sol, já que seu objetivo, né, era esse. Mas que bom que você encontrou os trabalhos. Aí, no resultado, né, como a Sandra falou, eu achei muito legal a maneira como você organizou as informações no quadro, né? Eu até voltei depois no texto, né, consegui entender melhor sobre as técnicas, como, né, sou leiga no assunto, foi bom para o meu aprendizado. Resumir através do quadro, eu só acho que você podia tentar dar uma arrumada nele. Aliás, o quadro que você apresentou, ele está mais organizado, né? Não tem tanto espaço em branco. Eu acho que essa coluna de... Deixa eu ir lá para o apêndice. Essa coluna... A primeira coluna, né, classificação, acho que você podia retirar e colocar essa informação em linha, né? Mesclar, né? E aí dividir em fora e subaquática e tirar essa coluna para você ganhar espaço, tá? E também o título em si do quadro, você coloca como classificação das formas. Tá? A classificação é o que está aparecendo aí na primeira coluna, até a segunda, você poderia considerar. Mas eu acho que o seu quadro apresenta mais do que uma classificação a partir do momento que ele apresenta as vantagens e desvantagens, não é isso? Então, Sim. classificação e análise da vantagem e desvantagem, não sei se isso deveria estar no título do próprio quadro, porque não é só, o seu quadro não é só uma classificação. Ele faz uma pode análise colocar, né, das principais formas de controle, remoção e prevenção. ele faz uma análise das vantagens e desvantagens, que inclusive foi o que eu achei mais interessante do quadro. Não é? Encontradas, né? As principais encontradas, dentre as que nós estudamos, né? Investigamos. Aí tentar mudar a estrutura para tirar um pouco desse espaço em branco, né? Não sei. Isso aí tem que testar, né? Fazer as tabelas e testar, não sei. Inverter as linhas e colunas, pode ser uma Na verdade, a gente tentou, inclusive, diminuir algumas, transformar em duas. Uma, se eu não me engano, teve que ir para o apêndice, porque estava muito grande, pesou muito o texto ali. Não, é essa mesmo que está no apêndice que eu estou falando. Eu acho que tirando a primeira coluna já ajuda. Ao invés de colocar uma coluna inteira, você coloca uma linha mesclada, né? Dividindo a parte das formas fora d'água e dentro d'água, né? E subaquáticas. Transforma a primeira coluna em uma linha. Isso. Aí vai sobrar mais espaço para o texto ficar menos já ajuda longo, bastante. Né? No sentido vertical. Ele vai ficar mais horizontalizado. Isso. Acho que vai ajudar. Mas o quadro foi ótimo. Aí deixa eu voltar para o texto. Pode ir falando aí, Sandra. Que eu tô lá no apêndice. Eu fiz as perguntas, né? Eu coloquei no quadro, mas elas se referem ao texto também. Inclusive, eu fiz isso, né? Depois que eu vi o quadro, eu voltei no texto. Então, quando chegar lá no quadro, eu vou fazer todas as minhas perguntas que estão relacionadas a essas técnicas, né? Que eu fiquei com dúvidas. Então, a gente já chegou, pode fazer. Pode falar do quadro em si? Achei que você fosse voltar lá na descrição das técnicas. Não. Então, tá. Bom, esse quadro, assim, aí eu vou fazer uma pergunta para a Alina. Todas essas técnicas que você colocou no quadro, citando vantagens e desvantagens, você de fato considera viáveis para o coral-sol especificamente? Sim. Mesmo técnicas que, por exemplo, não permitem a contenção dos rejeitos, dos resíduos? Sim, como eu até citei, elas são técnicas que precisam ser adaptadas. Você pode até utilizar, mas para você utilizar, você precisa adaptar e implementar um sistema de contenção. Mas, ao meu ver, não inviabiliza a técnica. Você vai precisar adaptar. Deixa eu tentar, por exemplo, você menciona no seu quadro, né, que a cavitação ela não permite a captura de resíduos. Na verdade, ela pode ser adaptada e permitir a captura de resíduos, né? Mas da forma
como ela está no quadro, assim, me fez levar a concluir de que ela não é viável, porque se ela se não permite a captação de resíduos, e a questão do resíduo para o coral-sol é uma questão bem grave, né? Você, ao usar essa técnica, em vez de você solucionar o problema, você piora, porque esses resíduos depois, esses fragmentos, vão regenerar novas colônias de coral-sol. Então, se ela, de fato, não permitir a captação de resíduo, ela é inviável. Então, na verdade, talvez o que você queira dizer é que ela permite, sim, desde que complementada com outras técnicas, né? Porque, deixa eu ver como está escrito lá no seu quadro, me fez pensar sobre isso, né? Acho que como ele é resumido, né? Então, aparece essa questão, né, de não permitir. Eu achei um aqui, não sei se é esse específico, em subaquático, tá? Assim, necessidade de captura e contenção dos resíduos. Então, eu tenho a necessidade de ter uma estrutura ali para captar e conter esses resíduos. Eu tenho que olhar os outros para ver como está escrito. Sim, então ela é viável, desde Isso. que tenha associação com a captação de resíduos, né? Isso. Ela, pura e simples, ela é inviável. É um cuidado a mais que você vai precisar ter para poder utilizar ela. Sim. Alina, você chegou a fazer uma comparação de custos das técnicas? De custos, não. Eu não consegui ver em relação a custo dessas técnicas, não. Foi mais em relação assim, aonde ela pode ser aplicada, as áreas, né, que tem mais fácil acesso, mais difícil acesso. Uhum. Que eu acho que seria uma informação legal, né, para entrar no texto, já que você está abordando as vantagens e desvantagens. A única relação de custos foi aquela estrutura do HLV. E ele tem um custo alto para você poder trazer ele para o Brasil para poder utilizar. Uhum. Talvez você não tenha dados de que permitam analisar esse custo também, Isso. né? É mais difícil. Talvez seja difícil essa análise, né? Não sei. Porque você coloca como trabalhos futuros, né, uma pesquisa de como que é feito, né, como que isso é efetivamente realizado no Brasil, né, e no exterior. E depois, né, nesses trabalhos futuros, talvez o custo, né, seja uma justificativa para usar determinada técnica ou não. E aí, se usa uma técnica que às vezes não é tão efetiva e causa um certo impacto, porque tem um custo menor, quem tem que apontar isso é a gente, né? Eu acho que poderia entrar como trabalhos futuros essa análise de custo das técnicas. Acho que seria interessante mesmo. Outra questão aqui nessa tabela é que você aponta como vantagem aqui, deixa eu me ver de qual. Da dessecação fora d'água, né? Técnica fora d'água. Aí você coloca possibilidade de uso em conjunto com outras técnicas. Mas essa não é uma vantagem que se aplica às outras técnicas também? Alguma dessas técnicas é excludente, não permite associação com outras técnicas? Porque você colocou só nessa técnica essa vantagem. Eu achei mais explícito nessa técnica. Foi mais claro o material que eu achei para essa. Porque, assim, se uma vantagem dela é possibilidade de uso em conjunto com outras técnicas, então essa é uma vantagem também das outras. Para todas, sim. Para todas elas. Então, ou se coloca para todas, né? Ou, não sei, não vi muito sentido só ter enfatizado. Talvez não seja nem a possibilidade, seja a necessidade, né? Porque como é uma técnica que depende do clima, né? Depende do tempo de exposição, então pode ser, vamos tentar nessa técnica. Aí deixa lá exposto tanto tempo, não deu jeito, vai no jateamento, né? Vai na remoção manual. Mas aí já resolve não é vantagem. O problema. Mas aí não é vantagem. Aí tem que ver se ela geralmente é usada associada a outras técnicas ou se ela pode, mas aí, como a Sandra falou, as outras também podem. Se ela tem necessidade de associação com outras técnicas, aí já não considero como uma vantagem, né? Tem que investigar isso mesmo, Sandra. Aí, por exemplo, essa técnica de dessecação, novamente, assim, eu fico em dúvida da eficiência dela,
em relação ao coral-sol, sem saber, por exemplo, qual é a resistência dessa espécie a períodos de dessecação, outras coisas também, a técnica de encapsulamento, né, que geralmente mata por anoxia. E aí, mais uma vez, eu fico na dúvida, para o coral-sol, sem saber quanto tempo essa espécie resiste a essa condição estressante, qual é a viabilidade dessa técnica e também quais as adaptações dessa técnica necessárias, porque dessecação, acho que você comenta que necessita de um longo período de qualquer forma, não é isso? E aí, pode ser que para uma determinada espécie mais resistente, esse período seja até mais prolongado que as demais, né? E essa questão da resistência à falta de oxigênio também, será que essa uma espécie não tem uma particularidade que faz com que essa técnica, para ela, não seja tão eficiente, ou que exija um tempo maior de exposição a um ambiente sem oxigênio, enfim. Daí, eu coloquei a tal sugestão, né, de se conseguir, não sei se vai conseguir, se tem dados disso, acrescentar um pouco dessas informações lá na sua revisão, né, no seu texto sobre biologia do coral-sol, que vai subsidiar isso aí. Pode ser que ele tenha uma tolerância, mas não é tão discrepante das outras espécies, então a técnica continua sendo válida, né? Porque aí ela poderia chegar a uma conclusão mais aplicada ao coral-sol, né? Poderia avaliar criticamente, né, as técnicas, as vantagens e desvantagens que ela citou, e aí tentar aplicar, ou sugerir algumas, né, mais apropriadas para o coral-sol. Porque, assim, muitas dessas técnicas que eu entendi são generalizadas, elas são usadas para bioincrustantes de uma maneira geral. Aí eu só senti falta um pouquinho dessa crítica específica para o coral-sol, que tem umas particularidades que as outras espécies incrustantes não têm. Ou talvez, né, nem tenha, a questão é ter essa informação, né, o quanto que ela é diferente, o quanto que ela é mais resistente, o quanto que essas técnicas e a base dessas técnicas serve para esse tipo de espécie que pode ser mais tolerante. Então, eu senti um pouquinho dessa questão mais voltada para o coral-sol. Inclusive, tem uma das técnicas, deixa eu ver se eu acho aqui, que você fala que ela foi utilizada para algas. Deixa eu ver se eu acho aqui. É ultrassom. Promove está dentro das técnicas de subaquáticas, tá? Aí, no ultrassom, você promove a inibição do crescimento bacteriano, assentamento de cracas e remoção de algas e biofilmes, larvas de craca mortas em períodos curtos. Você menciona todos esses seres, mas e o coral-sol? Será que essa técnica já foi utilizada com o coral-sol? Não, nunca foi. É uma extrapolação dela para o coral-sol. Ultrassom. Não sei se você achou aí o quadro. Sim, achei. Basicamente não, todas essas técnicas eu achei associadas ao coral-sol, então por isso que eu coloquei. Então eu acredito que ela caiba sim ao coral-sol. O problema, não é problema, né? Eu não tenho comprovação de aplicabilidade, eu não tenho estudos, exemplos de aplicação específicos, entendeu? Estão relacionados em trabalhos falando de coral-sol, mas eu não tenho os exemplos específicos da utilização dessa técnica. Com o coral-sol em específico, né? São técnicas que são utilizadas para outros seres, que talvez possam realmente ser viáveis para o coral-sol, mas ainda não tem essa informação, né? Estão associadas ao coral-sol, as pesquisas de técnicas de coral-sol, mas eu não achei esses exemplos bem específicos. Mas aí talvez seja o caso, então, de você discutir isso. Olha, muitas das técnicas encontradas nessa revisão, elas foram, de fato, utilizadas com outros seres, podendo ser viáveis para o coral-sol, mas não existem dados ainda conclusivos ou que permitam realmente ver a
analisar a viabilidade delas especificamente para o coral-sol. Até porque talvez não se tenha realmente esses estudos que eu falei, da biologia dele, quanto que ele difere das demais espécies, para ter essa crítica aí, né, específica. Então, talvez seja uma informação que realmente não se tenha, Mas, vale a pena discutir isso, né? Mas, Alina, os estudos que você tirou, né, essas técnicas, eles eram estudos que apresentavam técnicas como sugestão para o controle do coral-sol ou de bioincrustação de maneira geral? Porque pelas suas palavras-chave, você buscou lá coral-sol. Coral-sol. Principalmente, essas técnicas são citadas pelo grupo de trabalho do coral-sol, criado aqui no Brasil, que eu citei até na apresentação. Então, essas técnicas, todas elas são citadas nesse grupo de trabalho criado aqui no Brasil para atuar frente à bioinvasão do coral-sol. Então, elas estão bem então, eu até procurei as referências e eu vi que estava tudo, você meio que faz um resumo, né, do relatório do grupo de trabalho do coral-sol. Aí eu imagino, né, que eles tenham tirado essas informações de trabalhos que já testaram essas técnicas em coral-sol. Né? Muitos artigos que eles usaram, eu até, né, baixei, olhei, são internacionais, são as técnicas que são aplicadas lá fora, técnicas que já estão sendo utilizadas lá fora, basicamente isso. Entendi. Mas eu concordo com a Sandra que se você conseguisse, né, pode ser que você não consiga, que não tenha, que se você conseguisse, né, essas informações sobre a biologia do coral-sol, talvez você consiga, né, dentre essas técnicas, né, indicar algumas mais viáveis, né, para as situações que costumam ocorrer aqui. Então, voltadas, né, para a área do petróleo. Então, você apresentou alguns problemas lá, né, na questão da indústria naval, das plataformas que precisam ser, né, retiradas de uma região e translocadas para outra, que contendo coral-sol. Então, né, baseado, né, nesses impactos que você apresentou e na biologia do coral-sol, será que tem algumas técnicas que são mais indicadas, né? Na conclusão, você fala que depende, né, da situação, né, do tanto, né, que aquela superfície está colonizada. E eu concordo, né, depende mesmo. Mas talvez com mais informações sobre a biologia, né, do coral-sol, você consiga, né, direcionar melhor essas técnicas. Seria uma conclusão, seu trabalho ganharia um plus, né, uma conclusão mais fechadinha. Talvez ela conseguiria até descartar algumas dessas técnicas que já são usuais com outros seres e que para o coral-sol especificamente não seria tão viáveis ou traria necessidade de incrementos, como, por exemplo, se você vai usar uma técnica que fragmenta muito o coral-sol e que ela em si não coleta esses resíduos, aí você vai precisar associar outra técnica a ela, talvez essa técnica não seja viável, até do ponto de vista econômico, né? Talvez você já usar uma outra técnica que permita uma contenção desses resíduos seja mais interessante, enfim, ou que não espalhe tanto, né, esses resíduos, enfim, fazer uma crítica mais nesse sentido específico para o coral-sol. Porque, assim, das informações que eu tive sobre ele, ele apresenta problemas maiores, inclusive, de controle, justamente por conta dessa característica, né? Outras espécies que, de repente, você vai lá e remove tranquilamente, e ali terminou, acabou, são mais fáceis, mas essa espécie, que se você, uma espécie, né, colônia, que se você, ao retirar, fragmenta e cai em fragmentos durante esse processo de retirada, e você não tem como conter, isso é um problema sério por causa do coral-sol, né? Aumenta o problema, né? Aumenta o problema. Além de não resolver, de não controlar, você pode agravar. Então, é uma particularidade já do coral-sol que merece uma atenção e uma análise mais crítica de todas essas técnicas. Aí, Sandra falou, né, sobre as técnicas. Depois, eu achei interessante, né, o quadro que você fez sobre as iniciativas nacionais e internacionais. Eu
completaria o tópico, né? Iniciativas com objetivo de tal, para ficar mais explicadinho. Tem uma sigla aqui que você não dá a descrição dela, nem no texto, nem na sua apresentação. Mas acho que é FPSO. Não está no quadro de siglas, né? Mas acho que mesmo estando no quadro de siglas, né, a primeira vez que você apresenta no texto, você tem que descrever. Sim, exato. Não. Você não descreve, é no tópico 4.2.3. Eu sempre travava quando eu deparava com essa sigla, porque eu não fui lá no quadro de siglas. Por isso que eu estou perguntando agora. Eu busquei no Google, mas agora eu já nem me lembro mais. Mas é bom. Não, eu travei também nessa sigla, mas eu confesso que eu não olhei o quadro de sigla. É uma unidade de produção, né? E aí, na sua conclusão, eu senti falta, né, como eu já falei antes, de um parágrafo, né, uma frase, né, algo mais completinho. Você fala, né, sobre os impactos, sobre o Coral Sol, de forma bem resumida, né? Então você fala, por meio desse presente trabalho, foi possível, a partir de uma pesquisa bibliográfica, identificar as principais formas de monitoramento, controle e remoção da espécie Coral-Sol em embarcações, bem como os principais impactos causados ao meio ambiente e as atividades da indústria do petróleo. E aí, eu acho importante na conclusão a gente resumir o nosso resultado para responder o objetivo, né? Então, eu senti falta de um parágrafo mais conclusivo sobre a dimensão do impacto ambiental do coral-sol, talvez, né, resumir a abrangência dele na costa brasileira, porque assim, em pouco tempo, né, ele proliferou e atingiu, né, uma abrangência com impacto enorme, né, na costa brasileira. Até eu antigamente, né, agora, né, depois que virei mãe, tenho menos tempo para isso, mas eu gostava de fazer mergulho de apneia, né? E assim, em pouco tempo a gente vê a diferença, né? Antes, na época lá da minha graduação, a gente mergulhava, o costão, né? Ele tinha uma diversidade maior mesmo, né? Em Ilha Grande, né? Em Arraial, em Búzios, de corais, né? De outros organismos. Agora você mergulha coral-sol, 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 coral-sol. Já então, está perceptível? É perceptível. É perceptível. E é lindo, né? Infelizmente. Ele é muito bonito. Ele é lindo, mas... só que detona tudo, né? Então, eu acho que vale a pena, né, você colocar um parágrafo mais conclusivo, né, sobre essa abrangência, né, em pouco tempo do coral-sol e o impacto no ambiente e também na indústria do petróleo. Então, né, colocar lá na conclusão, né, a questão, né, das multas, dos gastos, né, do tempo, né, que precisa ser investido, né, para a remoção desse organismo. Então, todas aquelas questões que você tratou, né, nos seus resultados, tentar resumir e colocar um parágrafo mais conclusivo sobre esses impactos no ambiente e para a indústria do petróleo e gás, e não só mencionar o que isso foi feito no seu texto, porque aí você consegue contemplar o seu objetivo geral, o título do seu trabalho, né, que é sobre o impacto do coral-sol na atividade de petróleo, e os seus objetivos específicos, porque a sua conclusão ela contempla muito bem, né, os objetivos relacionados às medidas de prevenção, né, e controle do coral-sol, mas em relação aos impactos no ambiente, né, e os impactos econômicos, sociais e tal, para a indústria do petróleo, você foi muito breve. E é isso. Sandra? Concordo. Acho que você pode focar mais nessa questão dos impactos na sua conclusão. E também lá nos trabalhos futuros, assim, eu acho essa parte de trabalhos futuros muito interessante, porque é ali que principalmente numa pesquisa de revisão bibliográfica, ela tem como esse objetivo, né, de abrir portas, ideias para trabalhos futuros. Então,
eu acho que essa é uma parte muito importante do trabalho, essa indicação de trabalhos futuros. Você aponta aí alguns, a Eliliane já sugeriu. Acho que a própria análise de custos já daria uma outra pesquisa muito, muito boa, inclusive. Sim, acho que a Eliliane já sugeriu o acréscimo, eu concordo. E também, eu falei aí dessa questão da biologia, do coral-sol, de colocar mais informações sobre isso, pode ser que você não as encontre, então aí fica como sugestão de trabalhos futuros, né? Focar em estudos que aí venham ser feitos, né, por biólogos, enfim, mais da biologia, que possam subsidiar melhor essa questão das técnicas de controle mais efetivas, né, específicas para as particularidades das espécies de coral-sol, né? Também pode ficar como um trabalho, uma sugestão de trabalhos futuros, né? Talvez muitas dessas questões que a gente apontou aqui, que ainda não se tem a resposta, joga aí nos trabalhos futuros como sugestão. Com certeza. Inclusive, a Liliane falou, acho que lá na metodologia, sobre a inclusão de uma palavra-chave na busca. Também seria interessante. Na verdade, a parte de controle, né, prevenção e controle, ela aponta como resultado do trabalho. Só achei curioso ela não utilizar isso como palavra-chave de busca e ter encontrado tanto trabalho relacionado a isso. Mas, assim, não é o momento de sugerir, né, porque o trabalho já foi feito. Mas o trabalho dela já contempla bem, né, a parte de metodologia de prevenção, controle, monitoramento. Assim, as observações que eu tinha, né, já falei, tem mais algumas revisões assim que eu vou mandar para a Alina. O trabalho, como eu falei, ele está ótimo, né, é para melhorar, porque sempre tenho que melhorar, né, mas ele está ótimo, parabéns, Alina. Obrigada. Mais uma vez, parabéns, Diego, Vitor, né, que não está aqui. A sua apresentação também foi muito boa, claro, objetiva, como o Diego falou, então parabéns pela apresentação também. E sucesso na carreira. Obrigada. Engenheiro ambiental. Ó, já estou dando aprovação aqui, Diego. Já estou adiantando. Está dando spoiler. Spoiler, não pode dar spoiler. Mas parabéns, tudo muito bom. Obrigada. Obrigada a vocês por terem aceitado participar da banca. Diego e Vitor, por todo o apoio aí nesse período. Sandra, suas palavras, querida. Eu que agradeço pelo convite para participar dessa banca, né? E aí acho que teve um bate-bola legal aqui com a Liliane, né? Acho que essa sugestão de Liliane de a gente fazer paralelamente foi boa. Gostei da ideia. Eu acho que a gente nunca tinha participado juntas de banca, né, Sandra? Gostei da experiência. Eu gostei da experiência também. Gostei muito. Aliás, né, a gente já participou de outras coisas em conjunto que eu também gostei da experiência. Sim, mas banca eu acho que é a primeira. A gente tem uma certa afinidade aí, né? Sim. Talvez por questão de área, né? De biologia, ecologia. Algumas afinidades e uns olhares parecidos, né? É verdade. Agradeço o convite ao Diego também, a Lina e ao Vitor, que não está presente, por ter participado dessa banca, né? De um tema que eu também me interessa, né? Essa questão do coral-sol, e que eu já estava, né, curiosa também para ler a respeito do coral-sol, porque esse tema está até na TV, né, essa questão dos impactos, dos problemas, dos métodos de controle, é uma coisa que virou assim, de relevância mesmo, e aí eu nunca tinha tido a oportunidade de ler né, de forma tão aprofundada, e esses TCCs dão essa oportunidade para a gente, né, da gente se atualizar, da gente saber o que tem de novo aí, sendo publicado, então, para mim, foi uma oportunidade feliz. As minhas considerações, tudo isso que eu falei aqui, e mais algumas coisinhas, né, mais detalhes mesmo, né, questão de português, de pontuação, eu coloquei tudo lá no arquivo e posso encaminhar para você, para que depois você olhe, e são todas sugestões, né? A gente coloca aqui sugestões, que você, juntamente com os seus orientadores, podem julgar que não sejam pertinentes nesse trabalho, enfim, ficam lá como sugestões, eu passo para você, depois vocês olhem e analisem com mais calma, tá bom? Tá bom. E mais uma vez, obrigada. Teve várias colocações importantes, né? Eu acho que tem vários pontos que dá para a gente trabalhar,
sem afetar muito a estrutura do trabalho. Eu acho Mas que o trabalho em si tá bom, muito bom. A gente dá essas sugestões, porque é papel nosso mesmo, né? claro, com De certeza. encher o saco, Nada. de- É E eu e contribuir, Sandra costumamos ser contribuição. enjoadas, né? Não é encheção de saco, não, é contribuição, não. Eu tenho fama de Contribuição, ser, com certeza. assim, às vezes enjoada, um aluno às vezes já me chamou de criteriosa, mas assim, o intuito é sempre assim, se está Claro. bom, pode ficar ótimo, se está ótimo, pode ficar excelente. Sempre melhor. E não significa Sempre pode que por melhorar. a gente dar E nenhuma sugestões. pesquisa se finda, se conclui, como o Santo falou lá no início. Isso é fato. E aí, aqui, por isso que são sugestões que podem ou não ser acatadas por vocês, e a ideia é isso, de a gente contribuir de alguma forma. E parabéns, porque, de qualquer forma, o trabalho já está muito bom, realmente, né?